A primeira vez que eu ouvi a Maria Rita cantar foi no século passado. Era noite, eu estava na casa do Marcos, um amigo muito querido que, aliás, eu não vejo faz tempo. Ele é músico e, na época, estava fissurado com as possibilidades da distribuição de música digital. O MP3 estava começando. Então ele tinha umas coisas que ia colecionando no disco dele e ninguém mais tinha. Naquela noite, não vou nem entrar num mérito do estado mental que a gente estava, ele se virou e falou: deixa eu botar uma coisa aqui, ouve. Era Maria Rita. Eu fui ouvindo, e aí eu olhei para ele surpreso. Engraçado, eu não conheço essa música da Elis. Ele riu, claro. A primeira impressão que todo mundo teve da Maria Rita era essa. É o timbre e a voz da mãe, da Elis Regina. Mas não quero lhes falar das coisas que aprendi nos discos. Há muito tempo, uma peça tradicional de publicidade não causava tanto impacto quanto o novo comercial da Volkswagen. Vocês viram, né? A Maria Rita dirigindo uma minivan elétrica da Volks, emparelhada ali com a Elis, recriada no auge da juventude por inteligência artificial, numa Kombi bem anos 70. E as duas estão cantando como nossos pais. A companhia não podia esperar melhor resultado. Propaganda tradicional, daquelas que costumavam estrear no intervalo do Fantástico, dominando o diálogo nacional por 2 dias. Eu não tenho memória de quando um filme publicitário teve esse tipo de poder da última vez. A distribuição mudou, claro. A gente está conversando sobre tudo isso no ambiente digital. Mas olha, propaganda com P maiúsculo, mexendo com a imaginação e emoção das pessoas, evocando um sentimento de nostalgia. E claro, deixando muita gente irritada, né? O que seria das redes sociais se não tivesse um bando de gente irritada? Um recuperou um áudio do Elis, mais ou menos na mesma época em que gravou a música, dizendo que ia cantar na porta da fábrica da Volks porque os trabalhadores... porque só classe média ia para o show no Rio Centro. Talvez muita gente não tenha esse contexto, mas naquele tempo os concertos do Dia do Trabalho no Rio de Janeiro aconteciam no Rio Centro, que é bem afastado. Foi num desses, em 1981, que aconteceu o atentado do Rio Centro. Um grupo de militares terroristas tentou plantar uma bomba que ia ser uma tragédia, uma baita de uma tragédia. A ideia era culpar a esquerda radical e tentar recriar o ambiente para algo tipo um novo AI-5, fechar novamente o regime, impedir a redemocratização. Não aconteceu, a bomba explodiu no colo do milico. Outro nas redes desencavou uma entrevista antiga do Belchior, que é o autor da música. O Belchior, sabe, ele é um cara com muitas qualidades, entre elas a de que é um dos poucos brasileiros que pronuncia a palavra teoria direito. Mas, enfim, nessa entrevista ele se debruça sobre um dos trechos da música, da poesia que ele escreveu. A ideia de que ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, para ele é de um lamento. Muita gente está falando isso, né? Que quem fez o comercial da Volkswagen transformou Como Nossos Pais em uma canção nostálgica, quando, na verdade, ela é uma de revolta geracional. E é aí que vai-se atrás de Elis nos anos 70, ficando do lado dos operários em detrimento da grande corporação multinacional que é a Volkswagen. A crítica em essência é de que o comercial traz o que a Elis foi, o que o Belchior foi, o que a música é. E traz de uma forma fundamental, invertendo os significados. Minha impressão é de que os críticos é que não entenderam muita coisa. E sim, a gente está falando aqui de política o tempo todo. Vamos ter essa conversa? Só me dá um segundo antes. Quem assina o Meio Premium ganha a nossa edição especial de sábado, com artigos aprofundados sobre temas do momento. O Meio Político recebe a newsletter antes de todo mundo, ganha desconto em produtos na loja do Meio e agora tem também 20% de desconto nos cursos do Meio. Eu estou dando o primeiro curso. Somente esse desconto ele já equivale a quase o preço da assinatura anual. Ou seja, faça um curso do Meio e ganhe uma assinatura praticamente de graça. Que tal? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida. A chave do problema aqui é uma palavra que nós perdemos: anacronismo. É o ato de usarmos conceitos, pensamentos, ideias, objetos, costumes de um tempo para refletir os de outra época. Ana, que se põe contra, em grego. Cronos, tempo. Contra o tempo, em oposição ao tempo. A gente tem constantemente exigido de artistas, de pensadores, de escritores de outras épocas que representem valores de hoje em dia.
Quando se mostram pessoas do seu tempo, com valores do seu tempo, com ideias do seu tempo, nós os cancelamos, queremos mudar suas ideias, seus textos, ou então ignorá-los por completo. O contrário também acontece. Queremos impor à realidade de hoje o que pertenceu a outra época, como se camadas e camadas de significados não houvessem sido empilhadas desde então. E é exatamente isso que está acontecendo nesse debate. A gente vive uma época, olha, de celebração do anacronismo. Belchior era um trovador, esse tipo de compositor que conta histórias, que descreve cenas, que faz letras narrativas para as suas músicas. Renato Russo, Zé Ramalho, Paulo Coelho, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Leonard Cohen. Temos muitos trovadores na música desse arco que vai aí dos anos 60 aos 80. Como Nossos Pais é isso, é uma história, é a descrição de uma cena. Uma pessoa jovem de uma geração que se insurgiu contra a geração dos seus pais vê risco de perder nessa briga. Por isso, cuidado, meu bem, porque há perigo na esquina. A cena descrita é de uma conversa. Essa pessoa está alertando outra. Já faz tempo vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Olha, na parede da memória, essa lembrança é a que dói mais. Quem faz o alerta está cobrando. Eu lembro de quando você estava com os nossos, quando tinha cabelo comprido. Nossos ídolos ainda são os mesmos e você diz que depois dele não apareceu mais ninguém. A cobrança começa a ficar mais clara, né? A acusação é de que o outro não está se permitindo transformar pelo tempo, está envelhecendo. É você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem. Ele está reiterando, reafirmando. Nas estrofes finais a gente percebe que essa relação das duas pessoas que conversam, ali ela é mais profunda. Hoje sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência de juventude está em casa, guardado por Deus e contando o vil metal. Está em casa trabalhando, fazendo dinheiro, não é mais um agitador. O eu lírico está cobrando da pessoa que o inspirou no passado. Talvez um primeiro amor, talvez um amigo que era um pouco mais velho, mas fundamentalmente alguém que exerceu ali um papel de mentor e que com o tempo se assentou. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. O incômodo que vem na cobrança é de que a gente estava ali um tempo atrás, agitando juntos, e agora você não quer mais mudar tudo, você se assentou, você não está se renovando, você está se transformando no inimigo, está virando alguém como os nossos pais. Se a gente ficar só no texto, a música se encerra aí, e os críticos ficaram essencialmente só no texto. O problema é que tem contexto, sabe? Nós não temos nomes brasileiros para gerações, então vocês vão ter de me permitir usar os americanos. Nomes de geração são importantes, são bons atalhos. O Belchior era um boomer, é a geração nascida no pós-Segunda Guerra, é a geração dos anos 1960, que fez 68. É uma geração de ruptura em todo o Ocidente. Houve uma profunda mudança de valores naquele momento. Eu sou da geração imediatamente posterior, da geração X, filho de boomers. Estou chegando aos 50, usando calça jeans e calçando tênis, exatamente como minha mãe fazia. Ouço músicas do meu tempo, mas ouço com igual prazer música do tempo dos meus pais, como Elis Regina. Os filmes que eu gosto são de hoje, e são também os dos anos 70, 70. Eu tenho uma filha adulta já, a Laura. Não tem choque geracional entre nós. Tem diferença de idade, mas não de valores. A gente ainda vive no mundo que a geração do Belchior inventou. Eles não perderam a briga, eles ganharam. Mas isso a gente percebe hoje, né? Porque naquela época não estava claro. Ali, na segunda metade dos anos 70, a briga no Brasil estava muito dura, porque não era só uma briga geracional, era também uma briga pela abertura política contra um regime ditatorial. Era uma briga que tinha muita patrulha ideológica, principalmente por parte da esquerda. Essas discussões, como a que o Belchior está fazendo na música, eram muito comuns nos anos 70. Eram travadas nos jornais, nas praias, nas casas das pessoas, nos bares. Não dá para se conformar enquanto a guerra não tivesse sido vencida. E ali não tinha sido ainda. Sabe, tinha muita gente muito rígida nesses debates. Mas a militância agressiva era também uma imposição do momento, né? Tinha uma ditadura para derrubar. Não dá para pegar o que a Elis está dizendo ali sobre ajudar os operários e descolar isso do que estava acontecendo no chão das fábricas. Do assassinato sob tortura do metalúrgico Manuel Fiel Filho, logo depois
do assassinato sob tortura do jornalista Vladimir Herzog. Não dá para ignorar que logo depois veio o movimento operário, sob o comando do sindicalista Luiz Inácio da Silva, que transformou o ABC paulista num dos principais cenários de resistência à ditadura militar. É disso que a Elis Regina está falando. Naquela época, defender os operários na briga contra as empresas era brigar por democracia. Mas o que ela falou naquela época pertence àquele tempo. A Elis morreu em 1982. Ela não viu a redemocratização. A gente não tem a mais vaga ideia do que a Elis pensaria hoje, mas a gente sabe que o Caetano e o Gil não são os agitadores daquele tempo. Eles são, sim, os velhos sábios alicerces da cultura brasileira. Eles são o mainstream. Aquele Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje, é Lula da Silva, nesses anos, agora, ele está brigando pela sobrevivência da Volkswagen, justamente porque deseja mais empregos para operários. Vejam, não estou entrando no mérito de se o presidente Lula está certo ou está errado, só afirmando o óbvio. 2023 não é 1976. Se as pessoas que estão cobrando rigidez literal na poesia do Belchior o percebessem, se tocariam pelo menos no seguinte: você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem. O que eu quero dizer com novo aqui? Músicas não param na intenção do artista, nenhuma obra de arte se congela na intenção do artista. Quanto mais sucesso faz uma obra, quanto mais se populariza, mais o seu significado vai se tornando uma sensação, uma emoção coletiva. E como Nossos Pais é uma música nostálgica. Pode ser o oposto da intenção do Belchior, mas é uma música com a idade que eu tenho de vida. É uma música de meio século atrás. Isso quer dizer que eu passei a infância ouvindo essa canção, que meus filhos a ouviram por todas as suas vidas, que milhões de brasileiros as têm como não uma canção de hoje, mas como uma canção do passado. E isso cria nostalgia. É a emoção do acolhimento que a memória da infância dá. Uma emoção que só é reforçada por esse encontro de mãe, de filha, de passado com presente. Isso nada tem a ver com a letra, tem a ver com essa mágica que acontece com algumas obras quando elas são pensadas e transformadas em caldo de cultura, em formação da nossa identidade coletiva como brasileiros. Como Nossos Pais, As Baquianas, Aquarela do Brasil, Garota de Ipanema, Tieta, Faroeste Caboclo, evidências. Não importa o que você gosta ou não, essas são músicas que aos poucos vão se juntando no tecido da cultura para formar uma ideia de Brasil. São músicas que nos tocam a todos nós e nós as reconhecemos imediatamente. Elas geram instantaneamente uma reação emocional. Esse efeito não tem nada a ver com a letra. E olha, o mesmo vale para a Volkswagen. Meu pai dirigiu o Fusca enquanto o Fusca existiu. O pai do meu enteado dirige um Fusca ainda hoje. Brasílias, Kombis. Quando Juscelino Kubitschek foi criar uma indústria automotiva no Brasil nos anos 50, era Volkswagen. A fábrica da Volks em São Bernardo do Campo, que começou a produzir em 1959, ela criou o ABC. O mesmo ABC que criou o nosso presidente da República. A gente pode gostar ou não gostar da empresa, mas ela é parte fundamental de uma ideia de Brasil. A Volks era importante na ideia de Brasil de um presidente conservador como o JK, de um presidente ditador como Ernesto Geisel, de um presidente social-democrata como Lula. Nenhuma fábrica de automóveis está tão profundamente ligada à história do Brasil quanto a Volkswagen. Como qualquer coisa na história do Brasil, há passagens boas e há passagens ruins, porque nossa história é essa mesmo, de vitórias e de derrotas. O fato é que deixa marcas e carros Volkswagen são parte também do caldo cultural do Brasil. Não adianta, estão na paisagem brasileira que a nossa memória constrói. É por isso que a propaganda ressoa emocionalmente. Quem está tentando trazer camadas de racionalidade anacrônica está esquecendo fundamentalmente que propaganda não é racional, é emocional. O que bate de uma música criada há 50 anos atrás não é o que mobilizava as preocupações de artistas há 50 anos. É o tempo de convívio que passamos desde então com aquelas canções. O que bate de uma Kombi, de um Fusca, é também memória de o que fomos e o elo que isso tem com o que somos. E sabe o quê? Somos uma sociedade dividida pelo ódio. Precisamos urgentemente nos lembrar daquilo que nos une como brasileiros. O comercial da Volkswagen trata exatamente disso, daquelas memórias e emoções que fazem de nós todos um mesmo povo, do que temos em comum. Sempre que temos a oportunidade de nos lembrar o que temos em comum, de nos sentirmos um mesmo povo, a gente precisa aproveitar.
Um povo que se reconhece como muito incomum é um povo capaz de autogestão. É um povo que busca democracia.